Voltamos agora com o nosso segundo bloco e a gente ficou sabendo no último bloco o que era decisões interlocutórias irrecorríveis de imediato na justiça do trabalho. Então você ficou sabendo aí que para nós na justiça do trabalho, no processo de trabalho, via de regra são irrecorríveis de imediato a questão das decisões interlocutórias. Porém, como eu já havia dito no outro bloco, a gente fica aí com a exceção. Então presta atenção, se você como aluno, quando já estuda para a OAB, você já sabe que exceção é importante, então para mim, que estou passando isso para você como professor, isso daqui é muito importante. Então pega seu vademecum aí, você que está assistindo a nossa aula agora, e vai grifar essa súmula, ok? Porque ela despenca no exame da OAB. Então se ela despenca, a gente vai falar muito dela aqui, para você não esquecer, ok? Então vamos voltar lá. Via de regra, as decisões interlocutórias de trabalho são irrecorríveis, e a palavra é de imediato. Então, quando eu falo assim, irrecorríveis de imediato, quer dizer que em um momento eu vou poder ser autorizado a recorrer. E qual é o momento? No RO, ok? Agora, quando é que eu posso recorrer de imediato? Existe exceção? Existe. Então, olha só. A súmula 214 do TST traz 3 exceções. Então, grave em relação a isso, tá? Qual é a primeira exceção? Quando o Tribunal Regional do Trabalho contraria a súmula ou OJ do TST. Então, se porventura esse juiz, no momento que ele estiver proferindo algum despacho, alguma decisão, interlocutória, o que você precisa ficar atento? Que se ele contrariar a súmula ou OJ, essa decisão interlocutória pode ser recorrível de imediato. Então, você vai poder recorrer dela porque ela está contrariando o quê? Súmula e OJ. E aqui está falando do Tribunal Regional do Trabalho, quando o TRT aqui faz o quê? Contraria a súmula e OJ. Então, quando esse TRT aí contrariar súmula e OJ, o que vai acontecer? Você vai poder recorrer de imediato, ok? Se não, somente na decisão terminativa, lá na questão do RO, beleza? Então, vamos lá. Suscetível de impugnação mediante recurso ao mesmo tribunal. Então, o segundo exemplo aqui é que quando houver alguma decisão suscetível de recurso mediante ao próprio tribunal, aqui ó, para o mesmo tribunal, você pode recorrer de imediato. Se for suscetível de impugnação, pode recorrer de imediato. Essa é a segunda exceção das decisões interlocutórias. Então, grave aí para você ficar atento relacionado a isso, ok? Essa é a dica para você não perder e não se errar no exame da ordem. E a última? A última eu vou parar um pouquinho só para que você dê uma olhadinha no seu vademecum aí, porque é essa aí que é o menina dos olhos da própria FGV. Ela adora fazer pegadinha relacionada a essa última exceção das decisões interlocutórias. Qual é essa exceção? Então, olha só para mim. Quando o próprio juiz, o próprio TRT, ele acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para tribunal distinto daquele que se vincula ao juízo excepcionado consoante o disposto 799, parágrafo 2º da CLT. Então, o que você tem que ter uma noção? Então, olha o que significa a questão da linha C dessa súmula. Ela fala o seguinte: quando o juiz, ele acolhe a exceção de incompetência territorial e remete o seu processo para outro lugar, você pode recorrer de imediato para tentar travar esse processo para que ele permaneça no local que você julga que é correto. Exemplo, tá? Vocês vão aprender com a gente hoje ainda aqui a questão da competência territorial da justiça do trabalho. Então, você tem que ficar atento ao seguinte: você vai verificar que a regra geral é que interpõe a ação, protocole a ação no local da prestação do serviço. Então, vamos lá. Esse empregado, ele trabalhou, vamos supor, nós estamos falando aqui do Mato Grosso, Cuiabá. Você que está nos assistindo de outro lugar, você vai saber mais ou menos do que se trata. Se ele trabalhou em Cuiabá e o advogado do reclamante interpôs a ação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o que você vai fazer como advogado do reclamado? Você vai interpor a exceção de incompetência territorial, falando: juiz, seguinte, ele trabalhou em Cuiabá, então pela regra geral ele precisa ser remetido esses autos que estão no Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso. E se você julgar que existe alguma exceção nessa característica aí, o que você vai pedir? Você vai pedir para que essa decisão interlocutória seja travada através de um recurso. Você vai recorrer dessa decisão. E a pegadinha tá o seguinte, tá? Aqui é exceção de incompetência territorial. Então presta atenção aqui. Eu já vi exame da OAB chamando de exceção de incompetência absoluta. Gente, não tem como ser absoluta, porque isso causa nulidade processual,
ok? Então, nessa questão de remessa para tribunal distinto, se você houver interposto essa ação em outro local que você julgue que é correto, para você tentar bloquear essa informação para o juiz que vai estar transcorrendo esse processo para outro TRT distinto daquele no qual foi protocolado, você pode interpor a ação, o próprio recurso para tentar barrar essa decisão interlocutória. Então, fique atento aí, porque essa decisão aqui é suma importância, porque cai no exame da OAB, mas com a pegadinha de incompetência territorial absoluta, não tem como ser. Tem que ter competência territorial, relativa à absoluta. Nesse caso não tem como ser, porque aqui a territorial, como é relativa, ela pode sofrer exceção de incompetência territorial. Perfeito, que a gente já vai explicar agora. Mas no caso da absoluta, isso geraria uma nulidade. Então fique atento a esse tipo de pegadinha, ok? Não se esqueça. É isso que tem caído na OAB, então a gente vai passar isso para você, para que você, no momento que você estiver lendo essa súmula, você não se perca para fazer o seu exame da OAB e lograr êxito nele, ok? Próximo. O tão famigerado, né, tão famoso ius postulandi. O que é o ius postulandi? O ius postulandi, quando eu falo do que é, o que deve ser o ius postulandi, eu preciso olhar para a literalidade da lei. Então, lá no artigo 791, quando a gente fala de ius postulandi, a gente vai verificar que pode sim a parte entrar com o processo sem acompanhamento de advogado, ok? E acompanhar ele até o final. Isso é ius postulandi, o seu direito mesmo postulado por si só. Ok? Você processa a empresa sem procurar um advogado, você dá entrada no processo sem a necessidade de um advogado. Porém, existem exceções e a OAB adora, a FGV adora a exceção. Você que já deve estar estudado para a OAB, você já deve ter tido aula de processo de trabalho em outras faculdades, você já deve ter visto alguma aula sobre isso, você vai ver que o que tem caído sobre ius postulandi é a exceção. Então, olha só, o que você precisa ficar atento. Lá no 791, quando a gente fala do ius postulandi, ele fala que a gente pode acompanhar até o final, porém existe a exceção. E a exceção está lá, aqui ó, são 4 exceções que eu vou ser obrigada a contratar um advogado, então fique atento. Não é uma regra absoluta o ius postulandi. O ius postulandi pode sim ser efetivamente quebrado, cortado, quando eu tiver essas opções aqui, no qual eu vou precisar ter o acompanhamento de uma capacidade técnica para isso, que é um advogado. Então, quando é que o ius postulandi precisa não mais existir para contratar um advogado? Então, vamos lá. Quando for ação rescisória, você está vendo aí no seu material lá, ó, a ação rescisória, você vai verificar que na ação rescisória, se eu tiver que tirar um trânsito julgado de uma sentença, de um processo, e alegar nos moldes da própria SOPC, do processo do trabalho, enfim, você vai verificar que, sim, você vai ser, na verdade, ser obrigado a contratar um advogado. Então, na ação rescisória, sim, você como advogado vai precisar ser obrigado a contratar um advogado. A ação rescisória é a primeira exceção do ius postulandi. Segunda exceção, ação cautelar. Toda vez que a gente está falando de ação cautelar, sim, você vai ser obrigado também a contratar um advogado que não vai ter o ius postulandi. Então, primeiro, ação rescisória. Segundo, ação cautelar. Terceiro, mandado de segurança. Tá vendo que eu coloquei no seu material aí, ó? Mandado de segurança. Então, se tiver alguma matéria de direito líquido e certo dentro de uma questão trabalhista, você for impetrar, o mandado de segurança, você vai ter que sim contratar um advogado, porque é a exceção do ius postulandi. E a questão do recurso ao TST, tá vendo, ó? O último exemplo é o recurso do TST, só que tem um porém. Olha só, recurso do TST é o que mais cai como pegadinha do exame da OAB. Como assim, professora? Olha só. Quando ele coloca recurso ao TST, geralmente ele confunde a sua cabeça no momento que você está fazendo o exame da ordem e coloca recurso ao TRT. Gente, se tiver que uma pessoa que está desacompanhada de advogado recorrer ao TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, sim, ela vai poder recorrer, sim, sem advogado. Fato, ok? Então não esqueça. No ius postulandi, pode sim recorrer ao TRT sem a necessidade de advogado. Porém, ao TST, eu não posso entrar com recurso para o Tribunal Superior do Trabalho sem a necessidade de contratação
de advogado. Eu preciso sim contratar um advogado. Então, são essas 4 exceções do Willis Postulandi, no qual eu sou obrigada a contratar um advogado sob pena de não ser reconhecido o meu direito naquele momento que eu estou alegando, que é a ação rescisória, a ação cautelar, mandado de segurança e o tão famoso recurso ao TST. E quando eu falo recurso ao TST, eu estou falando ao Tribunal Superior do Trabalho. A OAB, a FGV, na pegadinha dela, ela faz o quê? Coloca TRT. E TRT, o ius postulandi é autorizado sim. Então, fique atento à dica aí, ok? A organização é o segundo tópico da nossa aula hoje sobre o processo do trabalho. Inicialmente, tá? A gente está começando com a matéria processual trabalhista aqui na Trina OAB, a gente está começando com a parte inicial. Então, a gente falou sobre princípios, sobre algumas questões do que tem caído no exame da ordem em relação a princípios, e agora a gente parte para a organização da JT, da famosa JT, Justiça do Trabalho. Então, vamos lá. A Justiça do Trabalho ela é organizada lá na Constituição Federal, lá no seu artigo 111. E ela diz que a Justiça do Trabalho ela é composta de três órgãos. O primeiro órgão é o TST, o segundo órgão é os Tribunais Regionais do Trabalho e o terceiro órgão é o Juiz do Trabalho, ok? Aí as pessoas me perguntam, por que não é vara? Porque o Juiz do Trabalho, ele corresponde à própria vara, ok? Então aqui a vara do trabalho especificadamente também compõe a Justiça do Trabalho. Você precisa saber que aqui é a primeira instância, segunda instância e terceira instância. O órgão superior da própria Justiça do Trabalho é o tão famoso TST, Tribunal Superior do Trabalho, ok? Então vamos lá. Primeira regrinha que você precisa saber, que eu vou falar de cada um de forma especificadamente, ok? Primeira pegadinha, olha lá. A lei criará varas do trabalho, podendo as comarcas não abrangidas por a lei, pela jurisdição, atribuí-las a juiz do direito com recurso ao TST. Qual é a pegadinha aqui? Então, olha só. Nas localidades, na jurisdição, lá na cidade, onde não houver vara do trabalho, pela lei, tá? Literalidade de lei. Na prática, a gente vai verificar que é outra questão, diferente. Mas aqui a gente está aprendendo aquilo que cai no seu exame da OAB. Lá na cidade, na jurisdição onde não houver vara do trabalho, poderá ser atribuída a competência a um juiz de direito daquela cidade, ok? Ou seja, aquele juiz do direito que julga todas as causas cíveis, criminal, previdenciária, lá naquela cidade também vai poder julgar as questões trabalhistas, atribuído a ele a competência. Aonde que está a pegadinha aí, professora? Por que está dando tanta ênfase nessa questão de criação de varas de trabalho em outras localidades ou onde não estiver? Então, a pegadinha está aqui, ó, recurso ao TRT. Como assim, professora? Então, olha só, você foi lá, entrou com uma ação na justiça comum, porque na sua cidade não tem vara do trabalho e pode ser atribuída a um juiz de direito essa competência, ok? Isso você já sabe. Porém, no momento que o juiz proferiu a sentença, você verificou que houve algumas arbitrariedades, ou até mesmo você não concordou com aquilo que foi alegado no processo, na própria sentença. E aí, o que você vai fazer? Você vai recorrer ao TJ do seu estado ou você vai recorrer ao TRT? Tá aí a grande pegadinha. Embora um juiz do direito foi ele que proferiu a sentença, embora um juiz do direito foi ele que realmente deu o seu direito, ainda não sabendo da questão competência técnica das trabalho, que existem juízes de trabalho somente para isso, esse juiz do direito, ele vai remeter o seu recurso para o TRT. Então, esse seu recurso, quando você for reclamar de uma sentença de um juiz do direito, que estava no uso das suas atribuições na competência da justiça do trabalho, o que ele fez? Você vai remeter esse recurso para o TRT. Então, essa que é a pegadinha da própria OAB. Não vai ser o recurso para a justiça comum. Ainda que tenha sido um juiz de direito que tenha feito e proferido a sentença, vai ser recorrido para o próprio TRT do seu estado. Então, essa é a pegadinha primeira que você precisa ficar atento aí, porque realmente é isso que tem caído na OAB. Recurso ao TRT, o juiz de direito proferiu a sentença. Ok? Grave aí, grife na sua OAB, no seu vademecum. Segundo, Tribunal Regional do Trabalho. Agora a gente começa a entrar numa parte muito mais de número, muito mais de técnica do que é questão realmente de literalidade de lei. Olha só,
Toda vez que um tribunal ele é criado, seja um Tribunal Superior do Trabalho, seja o TRT, ele tem que ter uma composição. E essa composição tem caído no seu exame da OAB. Então, se tem caído, a gente fala aqui no treino da OAB, porque a gente consegue sim falar para você os pontos que mais caem no seu exame da OAB. Então, presta atenção aqui. TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Como é que ele é formado? Por quantas pessoas eles são formados dentro do próprio Tribunal Regional da sua região? Então, olha só. Compõe-se de, no mínimo, 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo presidente da República entre brasileiros com mais de 30 anos e menos de 65 anos. Então, o que você precisa saber aí? Primeira pegadinha. Quando a gente está falando de TRT, a gente tem que saber que é no mínimo 7 juízes. E aí, eu lembro que uma vez eu vi uma prova do exame da OAB que quando eu fui ler, ela devia ter praticamente uma página inteira, que era justamente com a composição do TRT. E teve diversos alunos que ligaram para mim pós-prova e perguntaram, professora, tem que anular essa questão, tá errada. Eu marquei todas as questões estão todas iguais. E aí o que aconteceu? Eu fui ver. Todas as questões giravam em torno de números. Como assim, professora? A letra A colocava que tinha que ser 7 juízes. A letra B colocava que tinha que ser no mínimo 7 juízes, ok? Mas dizia que tinha que ser 35 anos, que não é o correto, é 30 anos. Então você entende que nesse tipo de pegadinha que você poderia ter conseguido lograr isso, porque é muito rápido, é muita literalidade de lei, muito bem especificado, as pessoas quando leem muitas questões iguais acabavam se confundindo. Então o que você precisa saber? Na composição do TRT, presta atenção, tem que ter no mínimo 7 juízes. Esses juízes têm que ter em torno de 30 anos a 65 anos, ok? Eles são nomeados pelo presidente da República e principalmente obedecem tanto o 5º constitucional, que é aquele momento onde entram os advogados e os procuradores do trabalho, entendeu? Então, você precisa, como aluno da OAB, saber que, primeiro, no mínimo 7 juízes. Segundo, eles têm que ter, no mínimo, aí, entre 30 anos a 65 anos. E, principalmente, são nomeados pelo presidente da República. E aí, você vê aí no seu material, 1/5 dentre os advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho. Os demais, mediante promoções de juízes por antiguidade e merecimento, ok? Então, isso aqui vai ser obedecido dessa seguinte forma. O 5º constitucional que você aprende lá no constitucional, que nada mais é que a abertura desse 5º dessas vagas para advogados e membros do MP, aqui no trabalho também tem. Aqui também é obedecido o 5º constitucional. TRT com essa diferença. Então, agora vamos passar para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, como ele tem a composição interna dos seus membros e principalmente o que cai no exame da OAB, para você ficar atento. Vamos lá, Tribunal Superior do Trabalho. Compor-se-á de 27 ministros escolhidos entre brasileiros com 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibadas, nomeados pelo presidente da República e após a nomeação e aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Aonde está a pegadinha? A tão famosa pegadinha que cai, inclusive, no direito constitucional. Primeiro, aqui não tem mínimo, aqui tem que ser 27 ministros. Tá aí, ó. Compor-se-á de 27 ministros. Aqui não tem mínimo, aqui não tem máximo, aqui tem o número exato que tem que ser composto o TST, de 27 ministros. A idade desses ministros aumenta um pouquinho mais. Aí tem que ter no mínimo 35 anos e o máximo 65. Por que sempre o máximo? Olha lá, o máximo sempre é 65 anos. Ó, TRT, 65 anos, TST, 65 anos. Porque justamente a gente tem a aposentadoria compulsória, que você vai aprender lá em Direito Constitucional. Então você vai saber que por isso existe um limite para que alguém possa ingressar no meio do ramo público, né, de concurso público, justamente para que possa ter esse tipo de prazo para poder se aposentar compulsoriamente na Justiça do Trabalho ou em outras justiças, ok? Só que qual que é a grande questão aqui, do TST?
ele tem dois mecanismos aí que você não deve ter percebido quando leu rapidamente, mas diferencia dos demais. Tá vendo que lá no primeiro, no TRT, ele tem a nomeação pelo presidente da República? Tá aí, ó, no seu material. Ele é nomeado para ser desembargador lá do TRT, ok? Nomeado pelo presidente da República. Já aqui, ó, olha lá, ele é nomeado pelo presidente da República, só que após, tá? Ou seja, antes ele precisa ter aprovação de maioria absoluta do Senado Federal. Então, olha só, quando ele coloca aqui, ó, maioria absoluta do Senado Federal, essa é a sua pegadinha. O exame da OAB, sabe o que ele faz? Ele coloca a maioria relativa do Senado Federal, ou ele coloca a maioria absoluta do Congresso Nacional, ou ele faz o inverso também. Ele coloca a maioria relativa do Congresso Nacional. E você, como estudante de Direito, você já pegou esse macete, que para ser um ministro do TST, primeiramente você tem que ter reputação ilibada, principalmente notório saber jurídico, né? Você tem que saber realmente daquilo e principalmente você tem que ter entre 35 anos a 65, ok? Porém, você precisa ainda passar pelo Senado Federal para que haja uma aprovação por maioria absoluta para que você possa ser nomeado pelo presidente da República, obedecendo também o 5º constitucional, como também lá no TRT, ó, lá no TRT também tem 5º constitucional, no TST também tem 5º constitucional. Então, fique esperto aqui. No TST é 27 ministros, com idade entre 35 a 65 anos, tem que ser aprovado por maioria absoluta do Senado Federal e a nomeação do presidente da República vem após. Já no TRT, eu tenho que ter no mínimo 7 juízes, ok? Em idade de 30 anos a 65 anos, beleza? Porém, o que acontece? Vai ter só a nomeação do presidente da República. Não esqueça, tá? A questão da aprovação por maioria absoluta do Senado Federal só se dá ao fato do ministro do TST. Próximo. Terceiro conteúdo da nossa matéria de hoje, na sua aula para o exame da OAB aqui no Trino da OAB, ok? Competência. E aqui a gente começa com a competência material deste trabalho. Quando eu falo competência material, você precisa ir lá correndo no artigo 114 da Constituição Federal e grifar ele e colocar competência absoluta, ok? Então vai lá e coloca. Essa competência que está lá no artigo 114 da Constituição Federal é uma competência absoluta. E aí a gente tem todas aquelas regrinhas que a gente vai aprendendo no decorrer das nossas aulas. Inclusive você aprende em processo constitucional. Você aprende lá também, inclusive, na questão do processo civil, o que é competência material. Então, o que é competência material? Ou seja, quais são as questões que são abarcadas na justiça do trabalho? Aqui. Artigo 114 elenca elas. E você, como estudante de Direito, você vai ler o artigo 114 com muito carinho. E vai grifar todos os incisos, porque todos caem no exame da OAB. Sem tirar nem pôr, todos caem. Já caíram e estão caindo. Então, é um artigo que você precisa ter por obrigação saber ele na sua integralidade, porque cai sempre no exame da OAB. Porque é aquilo que vai reger realmente a aplicação do direito material dentro do processo de trabalho. É saber se é competência de trabalho ou não. Aqui a competência material se dá da seguinte forma. Primeiro, as ações oriundas da relação de trabalho abrangidas os entes de direito público externo e da administração pública indireta e direta da União dos Estados, da Justiça Federal e dos municípios. Então, isso é abarcado também na justiça do trabalho. Porém, essa questão da interpretação desse artigo aqui também está na questão do direito público, ele vai estar suspenso. Mas isso é matéria mais para a questão de segunda fase, tá? Aqui, como a gente está falando de direito primeira fase, a gente vai focar naquilo que tem caído no exame da OAB em primeira fase. Então, primeiro, o inciso também, ele é completado e, na verdade, contemplado pela questão da regra de competência material deste trabalho. Segundo, as ações que envolvam o exercício de direito de greve. Tudo que se tratar de greve é de competência material absoluta deste trabalho. Terceiro, as ações de representação de sindicato, sindical entre sindicato, sindicato patronal, sindicato de empregadores. Então, tudo que for para discutir relação de emprego, patronal, empregador, profissional, tudo isso vai ser de competência da Justiça do Trabalho de acordo com o inciso 3º, lá do artigo 114 da Constituição Federal. Os mandados de segurança, habeas corpus, habeas datas, tudo que for questionado nesse quesito também relação de competência da Justiça do Trabalho material, ok? Os conflitos de competência entre órgãos da Justiça do Trabalho, TRT versus TST, TST versus Vara do Trabalho, tudo isso é de competência da Justiça do Trabalho também, tá? As ações de indenização por dano moral e patrimonial decorrentes da relação de trabalho, competência da Justiça do Trabalho.
as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores e órgãos específicos. Então, olha só, vou parar nesse daqui, que eu estou lendo meio en passant, mas justamente porque você vai lendo seu material e vai ver que tudo aquilo é importante. Esse último inciso aqui, ó, último não, um dos incisos, que é o 7º, está dizendo o seguinte: todas as penalidades impostas por algum órgão da Justiça do Trabalho, seja por um órgão fiscalizador, sei lá, Ministério Público do Trabalho, auditor fiscal do trabalho, elas podem ser recorridas na Justiça do Trabalho, porque é de competência. Então, cuidado para você não colocar que vai ser recorrido lá na Justiça Federal ou na Justiça Comum, porque foi um auditor fiscal do trabalho que te multou. Não, isso é competência da Justiça do Trabalho. Tá aqui, ó, inciso 7º do artigo 114 da Constituição Federal, tá? Execução de ofícios das contribuições sociais previstas no artigo 195, para inciso 1, aliniais e inciso 2, e seus acréscimos legais, decorrentes de sentenças que proferir. Então, esse daqui eu vou fazer um parênteses. A Justiça do Trabalho não é competente para executar contribuições sociais, previdenciárias, da relação de trabalho. Ou seja, se a empresa deixou de recolher, o que a própria Justiça do Trabalho pode fazer? Oficiar o INSS para que ele venha até o processo, oficiar o INSS para que ele tome as medidas cabíveis. Porém, ela pode executar de ofício as contribuições que ela proferir através da sua sentença trabalhista. Toda sentença trabalhista, ela gera contribuições previdenciárias, na maioria das vezes, quando tem verbas trabalhistas a serem recebidas. E aí, quando essas verbas geram esse tipo de contribuição previdenciária, o juiz pode agir aí, ó, de ofício, executar isso para que seja paga pela própria empresa dentro desse processo de trabalho. Ok? Então, não esqueça, as contribuições decorrentes da relação empregatícia, a Justiça do Trabalho não tem esse tipo de competência, porém, tem a competência sim para executar as contribuições de ofício daquelas que ela mesma proferir em sentença, ok? E a última, que é que deixa uma matéria bem ampla, quais são as competências de trabalho? Aquilo que também houver controvérsias nas relações de trabalho na forma da lei. Então, tudo aquilo que for decorrente da relação de trabalho, relação de emprego, estágio e tudo mais, é de competência da Justiça do Trabalho. Então, fique atento aí para você não esquecer. E eu deixei nesse material aí, ó, competência da Justiça do Trabalho é absoluta. O artigo 114, ele trata, assim, das questões absolutas de competência material. Então, fique atento, grife o artigo 114 e leia ele, porque tem caído no exame da ordem, ok? Quarto ponto da nossa aula de hoje, competência territorial da Justiça do Trabalho. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no artigo 651 da CLT, você que está assistindo nossa aula aí à noite, de manhã ou à tarde, vai lá, pega o seu vadimeco e você vai colocar assim, cuidado, mais um cuidado enorme para que você não deixe de ler esses artigos praticamente toda vez que você for estudar. O artigo 651 é aquilo que é campeão em cair na regra de processo do trabalho, porque ele quer saber, olha só como que a FGV pensa, ela quer saber se você como estudante de direito é preparado para se tornar um advogado, seja um advogado trabalhista, seja um advogado civil, criminal, então ela quer saber qual é a sua prática relacionada a isso. Então aqui, como é que eu vou saber se você vai ser um bom advogado? Se você sabe interpor ação e qual local que você vai interpor. Ok? A gente aprendeu já a competência material desse trabalho, agora a gente está aprendendo e vai aprender a competência territorial. E quando eu falo competência territorial, você precisa ficar atento que competência territorial, ela é relativa, ok? Então, se você não arguir naquele prazo lá de 5 dias, contar da notificação que é dado para essa pessoa se manifestar através de exceção de competência territorial, a competência, ela prorroga. O que é prorrogar competência? Ela vai se tornar competente para aquele ato, ok? Então, vamos lá. Competência de trabalho. Compete às juntas de conciliação e julgamento. Essa palavrinha aí, juntas de conciliação e julgamento, ela já não existe desde 99. Porém, como não houve uma reforma completa na CLT, essas juntas de conciliação permanecem inscritas no artigo 651. Essas juntas de conciliação foram substituídas pelas varas do trabalho. Então, certo seria ler compete às varas do trabalho. Porém, a gente está lendo a literalidade de lei, então a gente vai ler de acordo com o próprio artigo 651. É determinada pela localidade onde o empregado trabalha, reclamante, reclamado, prestar serviço ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro lugar.
Então, assim, o 651 CAPT é aquele que vai determinar a regra geral onde você vai interpor ação, ou seja, protocolar a ação. Regra geral, local onde o empregador, reclamante prestar serviço. E ainda que ele tenha sido contratado em outro lugar. Não há qualquer problema se ele ter sido contratado em um lugar e trabalhar em outro, desde que a ação tenha sido proposta no local de prestação de serviço. Regra geral. Se é regra geral, os demais incisos são o quê? Exceções. Tanto é que está escrito aqui, ó. Ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Primeira regra. Quando for agente de dissídio, quando for parte, agente de dissídio ou viajante comercial, a competência será da vara da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. E na falta será competente a junta de localização em que o empregado tenha domicílio ou localidade mais próxima. Tá, a professora falou, mas eu quase não entendi. Regra geral. Quando o funcionário, quando esse empregado for agente ou viajante comercial, aquelas pessoas que trabalham demais, trabalham como representante comercial e são empregados, aqueles que trabalham vendendo produtos, ficam prestando serviço em várias outras localidades, não são viajantes comerciais, eles têm duas regras para fazer aí, para você interpor ação. Primeira regra, você vai interpor ação no local onde ele tem agência ou filial. Porém, a regra é que essa agência filial ele esteja subordinado a ela. Porque se ele não estiver subordinado a essa agência ou a essa filial, ele vai poder escolher, ó. Se ele for subordinado e na falta, seja de agência e de subordinação dele, você vai poder escolher entre localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Resumindo, você vai poder optar domicílio do autor ou localidade mais próxima. Regra, então, do agente ou viajante comercial. Primeira regra, agência ou filial que ele esteja subordinado. Não esquece da subordinação, que é aí que está a pegadinha. Se não tiver a subordinação a essa agência ou filial, o que vai acontecer? Ela sai de cena e entra a segunda opção, que é domicílio do autor ou localidade mais próxima. Essa é a primeira regra. Segundo, a competência das juntas de conciliação e julgamento estabelecidas nesse artigo estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional ao contrário. O que quer dizer esse parágrafo segundo aí, que é a segunda exceção? Todas as regras, todos os processos trabalhistas que ocorrem no estrangeiro, reclamações trabalhistas, podem ser protocolados no Brasil, desde que esse empregado seja brasileiro e desde que não haja nenhuma convenção coletiva ao contrário. Se tiver uma convenção coletiva dizendo que não pode ser interposta fora da localidade onde esse empregado prestou serviço fora do Brasil, não vai poder ser interposta dentro do Brasil. Então, ainda que ele trabalhe em agência ou filial no estrangeiro, não há problema nenhum. Se ele quiser interpor essa ação no Brasil, pode, desde que ele seja brasileiro, desde que não haja convenção coletiva em contrário. Essa é a segunda exceção. Terceira exceção. Em se tratando de empregador que promova a realização do seu serviço e atividade fora do lugar de contratação, eu poderia optar ou no local de prestação de serviço ou no local de contratação. Esse parágrafo terceiro aqui, ele é bem polêmico, tá? Ele é aplicado para aquelas pessoas que têm a própria atividade, como que eu posso dizer? Em várias localidades, ou seja, na sua normalidade não tem uma localidade física. Aqui a gente fala muito do circense, aquelas pessoas que trabalham em circos e vão se socorrer dessa regra aqui, ó. Tá vendo, ó? Empregador que promova a realização de atividades fora do lugar de contratação. Todo aquele empregador que promover a realização de atividades fora do local de contratação, ele pode socorrer dessa exceção aqui, que eu vou poder escolher ou local de prestação de serviço ou local de contratação. Então, esse último parágrafo terceiro aqui é a última exceção da regra geral, que é da prestação de serviço naquela localidade. Então, você como futuro advogado trabalhista, você que está estudando para o exame da OAB, você precisa ficar atento que essas três exceções são decorrentes do artigo 651 da CLT, que diz que a regra geral para interpor uma ação trabalhista é na localidade onde esse empregado tenha prestado o serviço, ok?
cuide para que você não caia na pegadinha de colocar em outros lugares a questão da contratação como regra geral, porque não é, ok? A regra geral é o local de prestação de serviço. Então, não se esqueça disso. E, por fim, a gente termina aqui sobre a competência territorial relativa, que nada mais é, aquela competência que pode ser arguida por ambas as partes. Tem momento oportuno para que você faça isso. Se você não obedecer esse momento que é no prazo de exceção de incompetência territorial, que a gente vai falar lá na questão de defesa, quando a gente for falar sobre questão de respostas à reclamatória trabalhista, você vai aprender que são 5 dias. E aí é isso que vai cair na sua prova da OAB. Porque a competência relativa, ela não efetivamente pode ser arguida de ofício. Ela não pode ser arguida de ofício.